Boa noite a todos. É só um minutinho para eu achar aqui o slide, por favor. Tá. Que abertura mais oportuna, né, na noite de hoje. Tá. O desequilíbrio de ontem e o equilíbrio de hoje. O tema da noite foi retirado principalmente do livro Saúde Existencial, do Dr. Alírio, mas fundamentado principalmente no livro Triunfo Pessoal e Amor Imbatível Amor, os dois da Joana de Ângeles, que foi psicografado por Givaldo. Recomendo muito a leitura. Saúde existencial. Todos nós aqui, como a mensagem nos diz, estamos procurando o equilíbrio existencial, para então podermos nos despertar para o que é realmente necessário nas nossas vidas. E o primeiro passo é sabermos o sentido, qual a direção que nós estamos tomando. Igual quando temos que ir para algum lugar, o que nós vamos fazer primeiro? Normalmente pegamos um GPS, não é? E buscamos saber qual a direção. Então, para sabermos como despertar para o que é essencial na nossa vida, nós vamos refletir um pouco sobre o sentido da vida e qual sentido nós estamos dando para as nossas vidas. Quantos de nós já nos questionamos? Qual a razão dessa luta diária? Qual a razão da minha existência? Diante de tanto sofrimento, de tanta angústia, de tanta doença, nós nos questionamos. E, às vezes, até ouvimos pessoas lá fora dizerem: a vida não tem sentido, a vida é pura amargura, não sei por que existo. E, com isso, nos deparamos com casos de suicídios, do álcool, do alcoolismo, da droga, tornando-se pandemias em todo o mundo. Então, este sentido de vida vai fazer-nos refletir o porquê nós estamos aqui. Por que estamos passando pelas dores que estamos passando? Por favor, poderiam me auxiliar com a luz? Muito obrigada. Joana de Ângeles, com toda a sua sabedoria, nos diz que uma vida sem sentido é uma experiência sem vida. Já pararam para refletir nisso? Uma vida vazia, ou uma expressão ainda que usam, um vivo morto. Uma pessoa que está aqui, na carne, viva, mas não tem objetivo de vida. Que ela simplesmente acorda, faz tudo num automatismo, porque tem que fazer, mas é ligada numa frustração, numa pessoa carrancuda. Então, essa questão de nós utilizarmos esse sentido para realmente experimentarmos a vida, para realmente sentirmos, vivenciar essa vida. Ela também nos diz aqui que, enquanto não surge a necessidade de delinear objetivos e sentido existencial, o primarismo predomina e o ser, não obstante em estágio de humanidade, apenas reage sem saber agir, ambiciona sem discernir para quê, agride ou deprime-se por desconhecer o valor da luta saudável, sempre desafiadora para a conquista do progresso. Então, vamos por parte. Então, enquanto nós não buscamos saber o porquê que eu estou aqui e sentir o porquê eu estou aqui, nós vamos continuar o quê? No primarismo, no automatismo, que é que faz parte do nosso processo de evolução. Passamos primeiro pelo automatismo, depois por instinto, para poder trabalharmos os nossos sentimentos. Só que ela diz aqui que, obstante que estejamos aqui na humanidade, no meio da humanidade, nós estamos apenas reagindo. Nós não estamos parando para poder saber o porquê eu estou fazendo desse jeito, o porquê eu tenho que fazer dessa forma.
ela ambiciona sem saber por quê. Eu quero adquirir isso, eu trabalho todos os dias, e quanto mais coisas materiais eu adquiro, não interessa a questão da ética. Passo por cima das outras pessoas, o direito das outras pessoas, mas eu quero adquirir. E que finaliza o quê? A pessoa acaba que ou ela agride ou ela se deprime, porque ela não reconhece o valor dessa luta saudável. Ela não reconhece o porquê desses sofrimentos e como utilizá-los. Ela, às vezes, se revolta, que ela vai se deprimir, ou ela vai tornar uma pessoa totalmente agressiva e fazer coisas variadas desde dentro dos seus lares até na sociedade. Então, é a importância de sabermos, dessa necessidade de saber o nosso sentido, que está mostrando que nós estamos dando um ponto, nós estamos despertando para essa necessidade dessa evolução, alcançando mais uma etapa. Eu gosto muito dessa figura, e o que ela diz aqui, que rompendo, pouco a pouco, as couraças que obstaculizam alcançar a meta. Qual é a nossa meta? A perfeição. A perfeição neste mundo? Moral. Perfeição moral. Mas nós, aqui na Terra ainda, em nossas condições, nós temos condições de atingir uma perfeição relativa, certo? Então, na psicologia, e através também dos livros da Joana de Ângeles, da série psicológica, nós vamos ouvir muito falar do ego e do self. Então, o ego, no processo da nossa evolução, ele nos serviu para muitas coisas. Mas hoje nós estamos chegando, como seres humanos, num estado que nós precisamos começar a ter consciência do que existe dentro de nós. E essa sementinha aqui, quando ela começa a germinar, quando nós olhamos dentro, ninguém tem ideia que possa chegar a crescer, a germinar e chegar a ser uma árvore, uma planta imensa. Mas através do propósito de depuração, de burilamento, ela começa a surgir. Essa aqui, nós vamos olhar essa aqui como o nosso ego. E esse aqui é como o nosso self. Mas ainda, ela está ainda para ser germinada. Essa luz, que é aquela luz que Deus nos diz, brilhais a vossa luz. É essa sementinha, dentro dessa sementinha, que é o nosso self. Então, que é isso que nós estamos agora, buscando consciência para trabalharmos e para reconhecer as purezas que existem dentro de nós, que somos um Deus com letra minúscula interno, em processo de trabalho constante, e que ele é adquirido pouco a pouco. Porque muitas vezes o que acontece conosco, nós nos deparamos com conhecimento cognitivo e esperamos a mudança imediata. E aí, quando nós vemos, poxa vida, eu sabia que era desse jeito, eu fiz errado de novo. Faz parte do processo. Nós temos que ter paciência. A mudança, ela é lenta. A árvore, para poder chegar num ponto dessa imensidade, ela leva tempo. Então, nós temos que ter paciência conosco mesmos. Então, adquirir, ter o conhecimento cognitivo, ter esse conhecimento que o Espiritismo nos traz, que nos conduz, que nos dirige para um caminho feliz, mas trabalhando continuamente. São os esforços diários que nos vão tornar-nos melhores. Então, conhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que ele faz para vencer as suas más tendências. Então, e ela nos diz que alcança um nível de consciência lúcida para brilhar a vossa luz. Então, é isso, o sentido da vida é trabalhar esse self. Porque o ego, ele já nos serviu muito, agora ele já não serve mais. E não que nós vamos pegar o ego e vamos descartar ele completamente, não. Nós vamos fazer igual a semente. Quando ela começa a germinar, ela começa a trazer a luz, essa luz que nós temos, para a escuridão, para a sombra. Então, o nosso trabalho contínuo é esse.
Então, a partir do momento que nós começamos a perguntarmos, para que viver? Por que lutar? Como desenvolver essa capacidade de perseverar até alcançar a meta? Porque, meus irmãos, no dia a dia, no cotidiano, é difícil. Nós lidamos com tantos tropeços, com tantas pedras, com a doença, com mudanças que nós não esperávamos. Como é que eu vou fazer? Por que eu estou aqui para lutar? Se nós tivermos uma visão muito limitada, somente aqui no materialismo, que é o que leva muitas pessoas, como dissemos no começo, a pensar numa vida sem sentido, se nós nos limitamos que nascemos, crescemos e morremos e acabou, realmente fica difícil de saber por que lutar. Por que continuar lutando contra um câncer? Por que continuar vivendo dentro de uma casa que às vezes parece um inferno? Como que eu vou conseguir? Eu sei, eu já adquiri o conhecimento cognitivo, que eu sei aonde eu tenho que chegar, que eu vou buscar essa perfeição relativa. Mas como fazer para aguentar o dia a dia, para poder alcançar essa meta? Então, quando surgem essas perguntas, é uma coisa boa. Sabe por quê? Porque nós já estamos saindo daquele automatismo, lá do primarismo de só reagir. Se um vem me dar um chute, eu dou um chute de volta. Se um vem me dar um tapa, é de volta. Não. Ou se eu estou necessitando, eu estou com fome, eu vou lá e pego a comida do outro. Então, a gente vai começar a agir, a pensar, a saber o que nós estamos fazendo. E ela nos diz assim que todos nós necessitamos de algo que nos motiva a viver, algo que nos tire da cama todos os dias. Trata-se de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer, que é algo particular de cada um. Então, cada um de nós, mesmo que o nosso sentido, nosso objetivo final é chegarmos à perfeição, é sermos espíritos puros, não que nessa vida, tá, em uma encarnação nós vamos conseguir, aqui vai ser uma perfeição relativa, uma felicidade relativa. Cada um tem o seu, mas ela vem, a sua origem se encontra no nível de consciência e no pensamento individual. Então, o que isso nos faz? Nos convida a começarmos a ter consciência desse eu, desse self, de nós. Não só mais do ego, mas desse eu interno. E ela também nos diz que quando nós não temos um significado, um sentido para a nossa vida, quando nós nos deparamos com os problemas, é muito fácil desfalecer. É muito fácil largar, deixar de mão. Então, que ela fala que sem o significado da vida, a pessoa desfalece com mais facilidade. E ainda nos dá um exemplo, que muitos aposentados e idosos, depressivos diversos, que se neurotizaram, eles recuperam-se, sabe como? Através do serviço ao próximo, da autodoação à comunidade, do labor em grupo, sem interesse pecuniário, reinventando razões e motivos para serem úteis. Assim, rompendo o refúgio sombrio da perda do sentido existencial. Então, quando o ser se sente produtivo, que ele se sente útil, ele se sente necessário, ele vibra. E aí ele consegue encontrar novamente a razão dele estar vivendo. Então, se algum de vocês aqui, de repente, esteja passando por este momento ou conhece alguém, lembremos disso. Vamos buscar doar-nos. Vamos buscar auxiliar. Não precisa de ser uma obra tão grande. Nós podemos começar a fazer isso dentro dos nossos lares, que é o nosso convite. Eu não sei se alguém de vocês já teve uma experiência que, às vezes, você sai para poder ajudar alguma pessoa, mas quando você sai de lá bem melhor.
você se sente auxiliado. Por quê? Porque você se sentiu útil, por causa do amor. Nós, seres humanos, todos aqui estamos buscando a felicidade. Alguns ainda de nós buscamos fazendo uma inversão dos valores, que é o que também nos causam as dores. Então, vamos buscar no nosso dia a dia, vivenciar isso, buscando sermos necessários, produtivos, atuantes. E aí começa a despertar esse processo para a nossa vida ter mais significado. Vocês estão me seguindo? Sim. Tá bom. O esforço para se encontrar o significado existencial, ele deve ser contínuo. Porquanto a sua falta ou o seu não conhecimento podem produzir transtornos internos que dão surgimento a processos psiconeuróticos. Vocês tinham ideia disso? Que a falta de significado na nossa vida pode nos levar à depressão, a tantos outros processos psiconeuróticos, a queda no alcoolismo, na droga. Porque a pessoa, ela tenta ser útil, ela tenta vibrar, e ela não consegue. Porque ela não está sabendo seguir, tomar a direção correta. Então, ela fala que pessoas inteligentes, lúcidas, bem-sucedidas financeiramente, amadas, quando elas perdem o sentido da vida e tombam no vazio existencial, sentindo-se inúteis, desenvolve transtornos neuróticos que necessitam ser superados, reencontrando a razão de viver. Então, de repente, nós passamos por uma mudança, de repente, nós nos deparamos com a doença, de repente, tantas coisas mudam na nossa vida, o dia a dia. Vamos fazer esforços contínuos, para saber qual a razão da minha vida, o que está me movendo, ou eu estou deixando a vida me levar. Né? Tem aquela música, não é? Deixar a vida me levar. Não, nós queremos direcionar a nossa vida. Nós queremos saber a razão por que nós estamos aqui, para vivermos de forma plena e sermos felizes, né? Ela nos diz também que os notáveis avanços da ciência e da tecnologia não lograram ainda transformar o ser humano para melhor. Então, isso constata o quê? Que para sermos melhores, a busca não é externa. Ela é necessária, mas ela não é... ela é necessária, ela vai nos dizer aqui que, não obstante, seja inegado o avanço da civilização, da ética, das estruturas sociais, as questões morais permanecem em plano secundário, quando deveriam ser vividas no cotidiano. Então, não é que o avanço tecnológico, o avanço das civilizações é algo ruim. Não, de maneira alguma. Mas não é ela que vai fazer um ser humano tornar-se melhor. São as questões morais, são as nossas questões internas. E que devem ser o quê? A gente só deve saber? Elas têm que ser o quê? Vividas. É sair do cognitivo e ir para o coração. Que esse é o passo que nós precisamos tomar agora. Porque muitos de nós, vários de vocês, nós já sabemos muita coisa que está sendo dito aqui. Mas experienciar no nosso cotidiano, com os nossos filhos, com os nossos empregados, se tivermos, com os nossos colegas de trabalho, essas que têm que ser vividas. Esse é o convite que eles nos fazem. Ela nos diz aqui algo que até comentamos antes. O conhecimento do espírito como realidade básica da existência orgânica faculta o entendimento dos objetivos que devem ser buscados durante a vilegiatura carnal, etapa necessária ao processo de evolução, por cujo meio desabrocham os germes da sabedoria e do amor. Está meio confuso, né? Vamos esclarecer aqui. O que ela está querendo dizer aqui no começo, conhecimento do espírito, quer dizer o quê? Que nós, todos nós aqui, somos espíritos, passando transitoriamente por esse corpo.
Esse corpo aqui é algo transitório. Então, isso vai nos auxiliar o quê? A saber os objetivos que devemos buscar enquanto transitamos por aqui na Terra. Não é o oposto. Porque por mais às vezes que tenhamos o conhecimento que somos espíritos imortais, nós agimos, a nossa cultura, a nossa sociedade, nós agimos como se fosse morrermos amanhã, como se nós, espíritos, fossemos morrermos amanhã. Então, o que nós acabamos preocupando ao invés de sermos humanos, nos preocupamos em termos humanos. Então, ocorre uma inversão de valores. Então, para podermos aproveitarmos aqui este momento, na Terra, encarnados, para podermos desenvolver esses germes. Lembram da sementinha lá dentro, que tem um germezinho, que é o da sabedoria e do amor? Que lá dentro está vigente, mas que a nós devemos utilizarmos os recursos através da nossa criatividade, da nossa inteligência, para podermos desenvolver, buscando soluções para as nossas lutas diárias. Todos nós temos a missão de tornarmos plenamente felizes. O objetivo da existência humana é a busca da felicidade. Todos nós estamos, de certa forma, buscando a felicidade. Mesmo aquele que esteja cometendo um crime, ele, por alguma coisa, ele, na visão, na restrição que ele tem, naquele momento que ele está vivendo, ele está tentando buscar a felicidade. Só que a felicidade, para ele, é algo completamente diferente. O que é, ela vai nos dizer aqui o que é realmente ser feliz. Então, aqui na Terra, lembrando que nós vamos buscar essa felicidade relativa. Então, além do nosso papel como seres vivos em um corpo físico, temos uma missão maior, espiritual, que é a nossa evolução para o amor e para a plenitude do ser. Buscar um sentido para a vida é encontrar o nosso eu verdadeiro, através da busca constante do conhecimento sobre nós mesmos. Então, já devem ter ouvido muitas vezes, né, falar que no Espiritismo nós escutamos muita questão da reforma íntima, conhece a si mesmo. Então, remete a tudo isso, novamente. A questão de buscar uma razão, nós precisamos, primeiro, buscar conhecermos a nós mesmos. E os potenciais que nós... os germes, né, da sabedoria e do amor que nós temos para poder desenvolver. Então, também nos diz a questão, não raro, acredita-se em significados, né, existenciais meramente materiais, como objetivos de toda atividade humana. Claro, se não acreditamos eterno, mas vivemos neste mundo que parece que vamos morrer amanhã, então, quanto mais eu trabalhar, e quanto mais eu adquirir, quanto mais o meu filho tiver o melhor sapato, você entra nesse círculo que é difícil de quebrar, porque é um desafio lá fora. É como se a correnteza lá fora está indo numa direção e você vai tentar ir na oposta. Então, você realmente tem que ter uma razão bem firme para você conseguir caminhar na posição inversa do mundo que vivemos lá fora. Aí ela nos diz que a conquista de valores imediatos produz estímulos internos. Então, ela fala, a gente sair e conquistar as coisas materiais, elas nos trazem um estímulo interno. Por quê? Porque é uma coisa imediata. Então, mas ela diz que não é o suficiente. Então, nos traz a questão do valor do ser humano. Ultimamente tem residido em quê? Em ter, fazer e parecer. Isso é ruim? Ter, fazer e parecer? Parecer não... Mas o ter. Isso é ruim? É contra a felicidade? A gente está dizendo que o ter não é bom? O problema é utilizarmos o ter, as coisas materiais, como fim, como objetivo. O que nós devemos fazer é utilizar o ter, as coisas materiais, as oportunidades que nós temos, como um meio.
O que nós fazemos muitas vezes é eu estou trabalhando e não interessa, igual eu disse no começo, o meu relacionamento com a outra pessoa, eu vou atingir aquela... Eu quero conseguir aquela comissão, passo em cima de todo mundo para eu poder fazer, para eu poder conseguir. Mas, se você, de repente, é dono de uma empresa, não tem problema algum você ter dinheiro, contando que você utilize daquele instrumento para você crescer. Você pode estar ajudando outras famílias, dando trabalho, a ter compreensão, a ser gentil com as outras pessoas. Então, a felicidade, não estamos dizendo aqui a momento algum que ter é problema. O ter é problema material quando nós tornamos aquilo como um objetivo de vida e não como um meio. Joana de Ângeles nos diz, ela é bem assim, direta, sabe? Dá uma balançadinha, né? Acreditavas que a felicidade seria semelhante a uma ilha fantástica, de prazer constante e paz permanente. Normalmente nós esperamos isso, né? Nós vamos ser felizes, eu não vou ter problema nenhum, vou viver em paz. Para que eu preciso estar aqui, né? Por que nós precisamos estar aqui na Terra? Deixa a gente só evoluir do outro lado mais tranquilo. Ela fala assim, um lugar onde não houvesse, nós esperamos, um lugar que não houvesse preocupação, nem se apresentasse a dor, no quais os sorrisos brilhassem nos olhos, né, o tempo inteiro, fosse uma festa o tempo inteiro. Uma felicidade feita de fantasia parecia ser a tua busca. Uma felicidade feita de ilusões. Planejaste a vida, objetivando encontrar esse reino encantado, onde, por fim, descansasses da fadiga, da aflição e fruísse a harmonia. Então, a gente procurasse, né, vamos planejar que, olha, eu vou conseguir ou comprar aquela casa, ou vou me aposentar, que eu vou viver em paz. Não tem problema nenhum tormento. Ótimo, vai ser minha felicidade, né? Aí ela diz que passam-se os anos e somam as frustrações, porque a gente se depara com a realidade que não é essa. Porque, às vezes, você pode estar bem financeiramente, que você achava que era o fundamental, e aí lhe aparece uma doença. Ou o seu filho desencarna, ou várias outras coisas podem acontecer. Então, passam-se os anos, somam as frustrações, anotando desencantos e amarguras. Não. Então, vai passando esse tempo e nós vamos começando a ficar desencantados e desanimados. Poxa vida, não era desse jeito que eu esperava. Ou eu vou arrumar aquele emprego. Nossa, aquele emprego que eu estava esperando já há muito tempo, que aí vai ficar tudo maravilha. Quando eu chego lá, não é assim. Aí, o que acontece? Lentamente, nós vamos nos entregando ao desânimo, e sente que está discriminado pelo mundo. Então, o mundo está, todo mundo contra mim. É possível. Então, essa é uma visão errada que nós temos, é uma ilusão que nós temos em relação à felicidade. De estar lá naquela ilha lá, né? Até que, quem não queria estar, né? Naquela ilha lá no meio. É. Aí... Porém... Ela nos diz o quê? Neste livro, também muito bom, Encontro com a Paz e a Saúde, que a felicidade, porém, ela é uma conquista íntima. Então, é a partir do momento que eu sei por que eu estou aqui, e eu vou começando a me conhecer, começando a domar as minhas más tendências, a cada dia vai ser uma vitória. Então, a felicidade é isso que ela nos diz, que é essa busca íntima de conhecer e tentar nos policiar. A busca da felicidade deve se caracterizar pelo conhecimento de si mesmo, pela conscientização das próprias aspirações e os objetivos que sejam colocados como fundamentais na vida. Ela nos diz que, para encontrarmos a felicidade relativa, é necessário uma autoconsciência. Então, nós começarmos a nos conhecer. Até então,
nós tentamos usar todo o nosso conhecimento para poder adquirir coisas externas, conquistar coisas externas. O momento agora é de retorno. É de conquistar a nós mesmos. E começaremos a despertar a nossa consciência através sabendo os nossos objetivos, buscando o autoconhecimento. E, no final, também estaremos dividindo algumas coisas que aprendemos com o Dr. Alberto Almeida, que vai nos auxiliar com isso. O sentido, o objetivo, o essencial, então, é o que? A autossuperação das paixões, a autoiluminação, para discernir o que se deve e o que se pode fazer. Tudo posso, mas tudo não convém, não é? Então, lembra que lá no começo, no primarismo, no automatismo, você reagia, não parava para pensar e agir da maneira correta. Então, agora, quando você tem que começar a trabalhar, superar suas paixões, a autoiluminação, você vai discernir, bom, por que eu vou fazer dessa forma se eu posso fazer dessa outra? Bom, se fizessem comigo, eu não iria gostar. Então, e com isso, nós vamos poder o quê? Harmonizar conosco mesmo, em relação ao nosso próprio e ao grupo social em que nos encontramos. Então, o passo é começarmos a ter essa consciência para buscar essa harmonia. E começamos a perceber que o quê? Você lembra do caminho? Lembra do caminho tinha a ilha, né? Todo mundo buscando a felicidade lá na ilha, né? Nós vamos começar a perceber o quê? Que a felicidade, ela é o caminho. Ela não é um ponto ou momento. Ela é o caminho. E todos nós nos traz a despertar a nossa consciência que nós somos aprendizes do caminho. O aprendiz sempre acerta. Aprendiz erra, faz parte, não faz? Quando a gente está na escola, que nós estamos aprendendo algo novo, nós vamos acertar, nós vamos errar, aí nós vamos aprender com o erro. A partir do momento que nós aceitarmos-nos como aprendizes desse caminho lindo, que às vezes pode ter um pouquinho lá de umas nuvens bem escuras que podemos passar, nós vamos começar a aceitar as nossas imperfeições, e as nossas limitações e as coisas boas também que existem dentro de nós. Então, o aprendizado fundamental que devemos fazer é para dentro de nós, como dizemos. Devemos nos aceitar como aprendizes da vida, aonde estamos aprendendo a sermos humanos. Então, a felicidade como caminho, como eu disse. Então, a felicidade como caminho é o que eu faço no cotidiano. Então, lembra que a Joana de Ângeles nos diz que as questões morais de serem vivenciadas, vividas no nosso cotidiano? Então, nós poderemos encontrar, assim, a felicidade no momento em que nós nos reunimos com a nossa família para aquele almoço, no momento que eu vou buscar meu filho na escola, no momento que eu estou num trabalho com um colega, nas coisas mais simples. Nós, muitas vezes, transformamos o nosso cotidiano numa rotina sem graça, numa rotina sem gelo, porque a gente não coloca o amor nessa nossa rotina. Nós nos esquecemos que cada tempo é o seu tempo. O que eu quero dizer? Imaginemos, tem uma história que um moço desce ao rio para poder tomar banho 2 vezes, achando que vai ser a mesma coisa. Mas no momento que a gente coloca um pé no rio e depois a gente retira, a água não é a mesma. Mostrando o quê? Que mesmo no nosso cotidiano, que tudo se parece uma rotina, a mesma coisa, não é. Daqui a 1 ano, nossos filhos vão estar diferentes. Nós, emocionalmente, psicologicamente, nós mudamos. Então, da importância de aproveitarmos para podermos fazer esse caminho da felicidade, é na nossa rotina, é no nosso cotidiano.
trazendo mais amor, usando a nossa criatividade para trazer mais cor, para poder enxergar o belo. Porque é isso que Deus espera. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Essa perfeição relativa, mas é o esforço contínuo de buscarmos a luz que existe dentro de cada um e dentro de nós mesmos. Isso é fantástico. Uma coisa bem interessante que eu achei, eu quero dividir com vocês. Joana de Ângelo nos diz: será maravilhoso o dia quando se possa difundir o significado da vida e estimular os começantes na experiência humana, então as crianças, os adolescentes, a descobrir, cada qual, conforme suas emoções, o que lhe será de melhor e mais compensador proveito. Assim serão muitas manifestações neuróticas. Desculpa, já pulei. Assim serão evitadas, ainda bem, muitas manifestações neuróticas, especialmente as que decorrem do vazio existencial ou da frustração pelas não conseguidas ambições desmedidas que não têm fim. Então, no dia que nós começarmos a trabalharmos, ela diz, será maravilhoso esse dia, quando esse dia chegar, de trabalharmos com as crianças e com o adolescente, qual realmente é o sentido existencial. Porque esse finalzinho aqui, as frustrações pelas não conseguidas ambições, porque nós estamos tão preocupados, nós entramos nessa rotina de tanto ter, que as nossas crianças esperam, elas não estão, nós não estamos educando-as para aprender a medida correta que nós devemos dar ao ter, ao invés de ser. Nós estamos focando muito mais. Então, o que acontece? As crianças, elas ficam frustradas, que elas estão esperando ganhar mais e mais. Então, nós temos que trabalhar. E o que eu achei muito belo nisso é que, eu não sei se todos já ouviram falar da Unesco, né? Daquela organização que trabalha a questão da educação. Então, Jacques Delors, que ele foi um presidente da Comissão Europeia entre 1985 e 1995, ele fez uma proposta para a educação, um relatório para a Unesco, que são os 4 pilares. Os 4 pilares se consistem em aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver com os outros e aprender a ser. Então, ele foi, de uma forma tão inspirado e de trazer uma esperança tão grande para nós, que nós estamos prosseguindo, que o mundo, em geral, ele está se despertando. Então, a nós, pais, a professores, a qualquer um que tenhamos contato, vamos começar a despertar em nós essa necessidade de saber o porquê nós estamos aqui, o que é realmente essencial na nossa vida, para podermos ensinar os nossos pequenos. Porque isso ela nos diz, que será maravilhoso esse dia. E, então, quem tiver interesse de procurar, ele até tem um livro que fala sobre esses 4 pilares da educação, essa proposta. Aí. Não, é o nome, se você procurar, os pilares de Jacques Delors, que é a proposta da Unesco. Joana de Ângelo nos diz que os valores subjetivos, como a oração, a meditação, a reflexão, a calma e o trabalho de renovação pessoal, ela consegue preencher emocionalmente, reestruturando o indivíduo em relação à existência humana. Então, nós podemos utilizar desses recursos naquele momento em que estamos sentindo aquele vazio existencial ou estamos um pouco sem direção, diante de tantos problemas, de utilizar a oração, a meditação, a reflexão, a calma. E também, lembra no começo, quando ela diz a questão dos idosos e dos aposentados e dos deprimidos, de buscar auxiliar o outro, que também aquilo, no momento que você se sente útil, você começa a vibrar mais.
a sentir amada, a sentir útil. Então, esses são... Aí, o Dr. Alberto Almeida, ele é terapeuta transpessoal, ele é espírita. Quem quiser procurar, tem vários vídeos no YouTube, é fantástico ele. Aí, ele nos dá algumas sugestões, eu queria dividir com vocês. Ele nos diz que podemos fazer, sim, uns exercícios para aflorar na nossa consciência interna. Porque nós estamos tão acostumados em ter só diálogos externos que nós não conseguimos parar para ter esse tempo conosco. Então, ele diz que necessitamos ficar mais um pouco conosco mesmos. E aí ele sugere ficar 20 minutos com você em regime de solidão, sem estar solitário, para podermos fazer esse mergulho. Então, ele diz, eu vou descrever um pouco como ele fala, para que seria o ideal. Se possível, 20 minutos, de 10 a 20 minutos, que nós nos acalmássemos, utilizar a respiração. A respiração tem um fator eficiente para nos ajudar a relaxar e buscarmos a concentrar. Então, no começo, ele diz, procure alguma figura, alguma imagem que te traz, né, a questão da perfeição. Então, que nós poderíamos utilizar Cristo. Então, nesses 20 minutos, nós vamos começar a respirar e a pensar no Cristo. Quando passar esses 20 minutos, ele fala para nós começarmos a questionar a nós mesmos. Qual é o meu propósito de vida? Para que viver? Por que lutar? Ou qualquer outra pergunta. Ele diz que nós não estamos acostumados a fazer a pergunta a nós mesmos. Então, à medida que nós vamos fazendo isso, vai vendo tipo um incubamento dessas questões que de uma hora ou outra, mais dias, menos dia, de repente surge dá aquele clique. Eu sei por que eu estou passando por isso. Qual a razão? Mas de utilizar isso como um crescimento. Ou, de repente, uma pessoa que vem e você vê que é a resposta. Então, mas ele diz que é necessária persistência. Não é a gente fazer só alguns dias, esperar que vai vir a resposta, ou que eu vou ouvir a resposta, não. Mas é para a gente começar, é um exercício para aflorar essa nossa consciência, e que está à disposição de todos nós. Temos várias meditações, se procurarem do Divaldo Franco no YouTube, excelentes, que vão nos auxiliar a acalmar, que vão nos auxiliar a começar a tomar mais consciência. E, por final, gostaria de deixar a vocês um questionamento. Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da sua vida? Que sentido estamos dando à nossa vida? Então, uma vida sem sentido é uma experiência sem vida. Então, lembremos lá do germinar, da gente começar a trazer a luz lá do self, lembra? Para o ego, que é aquela parte marronzinha, igual nós dissemos, e deixarmos crescer e florescer para que um dia, porque isso é uma coisa que irá acontecer com todos nós, um dia nós chegaremos a sermos espíritos perfeitos, puros, espíritos puros, confundi, puros. Então, que nós possamos buscar utilizar desses recursos da autoconscientização, através da meditação, da oração, para darmos um sentido em nossa vida. Muito obrigada. Puros.